Pois é, todos os sinais apontam para um apocalipse da Intel. A Intel estaria perdida, a AMD estaria tomando todas as faixas de mercado e a Intel não teria nenhum tipo de resposta. O que faria a Intel para conseguir revidar a tão poderosa AMD? 2020 começou, a CES já começou e a Intel apresentou as suas armas para bater de frente com a AMD e retomar o mercado perdido e, quem sabe, revolucionar algumas faixas de mercado? Ou não? Com som surround virtual 7.1, RGB customizável no modo de iluminação pulsante, microfone unidirecional flexível, conchas oversized para maior conforto e controle inteligente instalado no cabo, o Web M1 traz um dos melhores microfones já testados aqui no canal. Confira mais no link na descrição. A disputa não foi muito fácil para descobrir qual foi a conferência mais entediante durante a CES 2020. Isso porque boa parte do que é apresentado lá não interessa ao nosso público. Muita gente não quer saber de veículos autônomos, de inteligência artificial, dos aprimoramentos que são utilizados, por exemplo, nos esportes e nas transmissões e nas edições de vídeo, enfim, o que a inteligência artificial anda fazendo recentemente. Então, foi realmente difícil conseguir decidir entre a conferência da Intel e a conferência da Sony, por exemplo, onde todo mundo só queria saber de uma coisa, mas eles só queriam falar de outras coisas. Então a Intel resolveu que ela ia falar de outras coisas antes de falar das coisas que nós queríamos saber. Sim, ficou tão confuso quanto a própria conferência da Intel foi. Então nós tivemos, claro, veículos autônomos, nós tivemos inteligência artificial, mas nós também tivemos as novidades. E aqui nós vamos trazer um resumo para você das principais informações que podem ter passado batido durante a conferência da Intel na CES 2020. Como o Geralt, por exemplo, sim, aquele Geralt do The Witcher que subiu ao palco da Intel. Aparentemente a Intel contratou até o Geralt para ver se dá uma levantada e ele falou de forma efusiva sobre os importantíssimos recursos e avanços do Adobe com os processadores Intel. Mas passado isso e passadas as partes que não interessam muito você, nós tivemos finalmente um processador de 10 nanômetros, um processador de 10 nanômetros Plus Plus. Veja, até os 10 nanômetros já estão no Plus Plus, mas nós tivemos uma revisão dos processadores 10 nanômetros que deve chegar ao mercado, que são os processadores Tiger Lake para notebooks. Segundo a Intel, os processadores Tiger Lake trazem uma eficiência energética superior às gerações anteriores e que vão ajudar na produção de notebooks ultra finos. Eles trazem ainda aceleradores gráficos baseados na arquitetura Intel Xe, que está sendo desenvolvida pelo nosso amigo Raja Koduri, sim, aquele que saiu da AMD e que tinha desenvolvido as Vega. A Intel aproveitou ainda para mostrar o seu processador Tiger Lake em uma placa, agregando todas as tecnologias que já foram apresentadas no tal Project Athena. Que já foram apresentados no Project Athena, dentre eles o Wi-Fi 6 e Thunderbolt. O Project Athena ainda abrange os projetos com maior durabilidade de bateria e outras funcionalidades agregadas como inteligência artificial. Segundo a Intel, nós teremos uma eficiência energética alta, teremos recargas rápidas de até 4 horas de bateria em apenas 30 minutos e uma durabilidade na casa das 16 horas com uma utilização mais branda ou 9 horas com a utilização real dos notebooks. Não ficou muito claro qual é o tipo de utilização real, se a utilização real é, sei lá, de repente com um documento do Word aberto com iluminação no mínimo, mas não deixa de ser bem interessante, já que nós estamos falando do incremento na eficiência energética, principalmente comparado com os processadores de 14 nanômetros para notebooks e comparados mesmo aos 10 nanômetros nos notebooks, que não vieram muito eficientes na primeira fornada. A promessa da Intel é que os notebooks estejam disponíveis ainda em 2020. Também foi apresentado no palco esse interessante protótipo de um notebook dobrável, ou de um computador portátil dobrável. Para mim é um notebook dobrável com 2 telas. Esse protótipo foi apresentado pela Intel, mas nós já tivemos algumas fabricantes, como a Lenovo, por exemplo, apresentando alguns modelos funcionais que devem chegar ao mercado. Ainda não consegui entender muito bem qual vai ser a praticidade desses notebooks, como que a gente vai usar, já que é tão ruim quanto você digitar em um tablet. Você vai estar digitando numa tela. Mas tivemos algumas soluções bem interessantes apresentadas nesses modelos que são praticamente híbridos. Nós tivemos também o que todo mundo estava esperando. Sim, você pode não ter notado, mas a Intel apresentou um dos produtos mais aguardados dos últimos anos, a sua placa de vídeo. Sim, a Intel DigiOne estava presente no palco, mas ela recebeu tanta atenção que na verdade ela estava no palco o tempo todo ali atrás rodando um game e ninguém percebeu. Afinal a Intel não falou que ela estava com o notebook rodando games ali atrás. Mas também não foi lá tão empolgante essa apresentação, parecia quase uma apresentação da AMD.
Ah, faz sentido, eles contrataram muita gente da AMD lá. Esse notebook com o Intel Digi-1 que estava presente no palco é baseado na arquitetura Intel Xe. Sim, essa que está em desenvolvimento pela equipe do Raja Kodura. Ela foi apresentada rodando Destiny 2 e nós não tivemos nenhum tipo de especificação, não tivemos nenhum tipo de dados sobre a placa, qual era a frequência que estava rodando a placa, qual era a taxa de FPS, quais eram os dados de consumo, nada disso foi apresentado. Eles só pegaram o notebook e falaram, olha que bacana, nós temos a placa, ele está funcional. Mentira, eles nem tiraram do lugar. Olha, estava aqui o tempo todo, estava funcionando, essa aqui é a nossa Intel Digi-1 e a gente se vê no futuro. Foi isso que eles falaram. A Digi-1 deve estar presente em alguns notebooks que chegam ainda esse ano em conjunto com os CPUs Tiger Lake, então não ficou muito claro se a Digi-1 vai ser uma GPU mobile, se vai estar integrada apenas nos notebooks com Tiger Lake, mas o que ficou claro é que nós temos uma eficiência energética muito grande em relação à geração anterior, e isso realmente é muito positivo. Quem sabe a gente vê um pouco de competição com as APUs da AMD e, sem dúvida, isso vai ser uma evolução para os modelos que devem competir com a AMD e Nvidia nos desktops, já que o que está sendo desenvolvido com o Xe veio dos Intel HD Graphics, então não estamos esperando muito da primeira geração, justamente porque a evolução está vindo dali. Mas o salto foi bem impressionante se comparado com os Intel HD Graphics da geração anterior. De repente você pode pensar, tá, mas a Intel não vai trazer essas placas de vídeo para desktop. Mas a Intel já deu vários sinais e já deixou claro que quer entrar nesse segmento, e nós já temos uma placa de vídeo da Intel, uma Xe, baseada nessa arquitetura, rodando nos servidores. Então já tem sinais de que nós teremos uma versão mais domesticada para os usuários. E a Intel também apresentou alguns produtos que ficaram um pouco de fora, como o NUC. Sim, o NUC, aquele bom e velho NUCzinho que é muito legal e custa muitíssimo dinheiro, agora parece que está numa versão talvez um pouco mais acessível, ou não. Ele traz agora um processador de 45 watts, traz uma fonte integrada e traz um case compacto, o que possibilita a instalação de uma placa de vídeo. Sim, agora a Intel quer que você instale uma placa de vídeo, talvez eles não tenham gostado muito da parceria com as Vega, estão querendo se distanciar um pouco da AMD. O que nós não tivemos no palco foi, obviamente, a Xe para desktops, e não tivemos absolutamente nada sobre a próxima geração de processadores Intel para desktop, como o 10990K, que já teve alguns vazamentos, onde ele deve ter de 2 a 30% mais desempenho do que o 9900K, isso porque os rumores dão conta de que ele virá com 10 cores e 20 threads. Também não tivemos nada sobre os i3 e i5 com hyperthreading, o que pode ser bem interessante, um i3 com 4 cores, 8 threads, e um i5 com 6 cores e 12 threads, que pode empurrar inclusive a AMD na próxima geração e forçar as APUs a virem com hyperthreading, como o Ryzen 3 4200G, por exemplo, com 4 cores e 8 threads, ou talvez até mais. Essa é a resposta que nós estamos esperando da Intel, é esse tipo de movimento que nós gostaríamos de ver nos desktops. Mas é claro que a Intel se preocupa bastante com o segmento mobile, onde ela ganha muito dinheiro, onde ela domina o mercado e onde a AMD está apresentando fortes ameaças, assim como os data centers, onde a Intel continua dizendo que os seus Xeon estão muito à frente e que ela domina o mercado, o que é fato, ela domina o mercado, mas novamente a AMD já começa a comer pelas beiradas. Ninguém fica feliz da falta de competitividade da Intel, se é que se pode chamar assim, mas no mercado de desktops, pelo menos, e nos servidores e no high-end, nós estamos com uma Intel bem apagada. Felizmente, no segmento mobile, parece que começa a dar frutos os 10 nanômetros que estão aí há um século mais ou menos em desenvolvimento. Esperamos que 2020 seja um ano mais competitivo, mas não esperem processadores de 10 nanômetros para desktops tão já. O roadmap da Intel já nos deixou claro de que eles não vão sair esse ano, e mesmo no próximo ano é difícil dizer se nós teremos os processadores de 10 ou se a Intel vai passar para 7, ou se ela vai dizer que vai atrasar mais um pouquinho o seu roadmap e que ela vai reciclar mais uma vez seus processadores de 14 nanômetros. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês mais acharam interessante na conferência da Intel? Vocês curtiram o Digi-1 rodando? O que vocês esperam da placa de vídeo da Intel? E o que vocês esperam da 10ª geração de processadores para desktop? Será que teremos um i9 com 10 cores e 20 threads? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!